Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Então, pessoal, vamos partir para a nossa última UC do módulo, nosso primeiro módulo aí do módulo básico. E aí a gente vai entrar na UC de refrigeração e climatização residencial. Então, vocês vão mexer agora com os sistemas de climatização e refrigeração residencial. Nossos congeladores, freezers ali pequenos, né, que a gente tem na residência, os domésticos. O ar-condicionado, né, principalmente ali os mais comuns ali, o, o split high wall, né, o piso-teto, o de janela, apesar de ser bem antigo, já raramente a gente vê ele aí, né, e também o cassete, né, de uma ou quatro vias, né. Vou falar sobre cada um desses aparelhos aí, deixa eu só mostrar então, hein, pessoal, como é que tá a nossa... Então ela começou hoje, né, na verdade ontem, e vai até o dia 10 de dezembro. É composto por duas atividades, pessoal. Uma situação de aprendizagem. Agora, pessoal, as nossas atividades aqui da plataforma, elas vão ficar, de certa forma, linkadas, né, ligadas ali com a aula presencial. Vocês vão ver aí. E um fórum de discussão. Então, eu vou falar para vocês como é que é o fórum de discussão. O fórum de discussão está aqui, ó. Situação de aprendizagem, fórum de discussão. O que é o fórum de discussão, pessoal? A gente tem uma temática aqui, né, um tema. Então, por exemplo, o tema aqui é R466A. Então, vocês vão ler esse texto que está aqui nesse site, que ele vai falar sobre o R466A. Fez a leitura, pessoal, vocês vão responder aqui, ó, o que é o R466A e por que ainda vamos ouvir falar muito sobre esse fluido refrigerante. Então, é responder, pessoal. Clica aqui em responder, manda o seu texto, envia mensagem ao fórum, chega o aviso para mim e eu faço a correção. Esse vale 10 pontos. E, pessoal, vamos falar da situação de aprendizagem, que agora vocês vão entender que tem as planilhas. Agora tem uma ligaçãozinha com o que a gente está vendo. Opa, peraí que está errado aqui, pessoal, só um minutinho. Que eu sabe, primeira etapa, isso. Se bem que esse aqui, pessoal, tá, não, esse tem sim. Então, você recebeu da sua empresa uma ordem de serviço com uma demanda importante. Um cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área a ser climatizada e refrigerada. Então, aqui a gente tem dimensões do ambiente com paredes de alvenaria. Então, 7 metros de comprimento por 5 metros de largura e altura de 2,90. Considerar a largura como uma parede externa voltada para o oeste e as demais são todas áreas internas não condicionadas. Uma janela sem proteção voltada para o lado oeste, com as seguintes dimensões: largura 1,80 e 1,10 de altura. Duas portas de correr com as seguintes dimensões: largura 1 metro, altura 2,10, uma na parede leste e outra na parede norte, que ficarão sempre abertas. Iluminação da área: 4 conjuntos duplos de lâmpadas fluorescentes de 40 watts, total de 320 watts de iluminação. Piso é revestido com piso em porcelanato. Cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica. Ocupação normalmente por 4 adultos e 2 crianças. Um forno micro-ondas 35 litros com um consumo de 1.450 watts. Um forno elétrico 42 litros com consumo de 1.560 watts. E utilizam com frequência a torradeira com potência de 450 watts. O cliente informa ainda que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, com uma unidade de congelamento com capacidade de 560 litros e outra para refrigeração e congelamento, tipo um duplex, né? Com capacidade de 470 litros. Você deverá analisar as informações apresentadas na contextualização e confeccionar um relatório com as seguintes informações: pesquisar e indicar os equipamentos de refrigeração residencial, os eletrodomésticos que atendem às demandas dos alimentos, verificando se estes atendem às necessidades indicadas na OS. Apresentar a capacidade ideal do sistema de climatização em BTU,
calcular o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias e durante 30 dias no mês, e calcular o consumo do sistema de refrigeração 30 dias mês e 24 horas de uso. Então aqui, pessoal, vocês vão fazer o cálculo da carga térmica. Eu vou ver aqui, pessoal, vou dar uma olhadinha, que aí tem uma norma que é dar um passo a passo fazer tudo isso aqui, é bem simples, depois a gente vai fazer junto aí. Então vamos lá, deixa eu pegar a parte do curso aqui, deixa eu ver se tem aqui no material complementar, deixa eu só dar uma olhada. Tenho, norma para auxílio da SAP 1, é essa daqui, ó. Essa Fala, norma aqui, doutor. pessoal, ajuda vocês a fazerem a SAP aqui, certo? Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Doutor Jonathan, boa noite, né, primeiramente. Boa noite, João. Deixa eu só Eu aumentar aqui que eu... começava Pode falar. travando muito, mas eu queria saber assim, isso aí já é atividade nova, é? Opa, perdão, não entendi. Isso aí já são as atividades novas da nova UT? Isso, essa é da nova UC, da última UC do módulo básico. Essa é de refrigeração e Ah, climatização beleza. residencial. Certinho? Aí, pessoal, depois a gente vai fazer um exemplo muito parecido. Não vou fazer exatamente, porque senão eu vou entregar para vocês. Vou fazer um exemplo muito parecido com a da SAP para a gente poder, então, para ajudar vocês a responderem aí a situação de aprendizagem. Ok, pessoal. Então, primeiro, vamos entender aqui as partes básicas aqui do curso. Então, como falei, está aqui, depois eu vou fazer um exemplo com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos iniciar aí com... Bom, então, pessoal, o nosso sistema de refrigeração, como a gente viu lá na UC passada, é, ele é composto basicamente por quatro elementos, né, que é o evaporador, o condensador, o compressor e o dispositivo de expansão. E o restante ali, os acessórios para fazer a gestão ali do meu sistema, para melhorar a eficiência e consumo de energia. Na refrigeração, pessoal, na nossa geladeira, como é que acontece ali então? A gente tem a parte, essas placas aqui, que é o evaporador, onde aqui que se retira o calor do alimento, fazendo com que ele se resfrie ou congele. O que que é o resfriar? O resfriar é o até o 0 graus, que é antes da temperatura de solidificação da água, conforme gelo. E o congelar é depois que a água vira gelo. Então, por exemplo, nessa configuração que está aqui, ó, é um congelador. Por quê? A gente está vendo aqui as camadas de gelo formar, né? Então, ou seja, ele está congelando o alimento. E depois a gente vai ver, pessoal, que essas camadas de gelo aqui, ó, ela gera um problema. Por quê? Ela impede, ó, tá vendo que ela faz uma camada e onde realmente aqui o fluido está passando para trocar o calor, para retirar o calor dos alimentos. Ele vira uma camada isolante. Então, o que que eu preciso fazer é tirar essa camada ou utilizar de tecnologias para evitar que haja esse acúmulo de gelo. Os refrigeradores antigos não têm esse sistema. Aí o que que você tinha que fazer? Descongelar, né? Tinha que desligar a geladeira, remover o gelo, fazer a limpeza, aí depois ligar a geladeira novamente, né? Hoje não, hoje a gente tem tecnologias aí, né? A degelo automático, o frost free, ou seja, que é o livre de gelo. Você não precisa mais esquentar a cabeça, não precisa desligar a geladeira, não ter o risco, por exemplo, de você descongelar os alimentos e fazer com que eles sofram, por exemplo, contaminação, justamente por estar em contato com o ambiente, descongelando e ali se perecendo mais rápido. Hoje você tem essa garantia aí, né? Bom, então, como eu falei, né, pessoal? Então, tem aí, a gente tem a parte não de resfriamento, né, que a gente não vê gelo aqui, e a parte do congelamento. No caso, se é uma porta só, é o congelador aqui, né, que é um mini freezer, e a parte de resfriamento, né?
Bom, e a extração do calor, né, pessoal, é principalmente ali pela convecção, né? Então gera ali uma corrente de ar que vai então retirar o calor, né? A gente sabe que o ar mais quente ele sobe, e o mais frio desce, né? Aí isso gera ali uma- um ciclo ali, né? Uma circulação do ar que favorece a troca de calor. No sistema frost-free, né, pessoal, que eu falei para vocês aí, o que que consiste o sistema frost-free? É um sistema de convecção forçada por meio de microventiladores que tem aqui, né, nas paredes do refrigerador, né, e condutos de ar entre os compartimentos de congelamento e armazenamento. Então esse ar acaba que você pode usar um ar quente ali para fazer uma espécie de degelo, né? Então se aumenta um pouquinho a temperatura para evitar que se forme as camadas de gelo, que aí sempre vai manter o sistema limpo e livre de gelo, que o gelo aqui no caso, antigamente a gente pensava, quanto mais gelo tem a geladeira, melhor, quer dizer que ela está trabalhando bem. Não, e não é verdade isso, né? Na verdade, o gelo acaba virando uma camada de isolante, aí não se troca calor e não se resfria nem se congela, né? Ah, e aqui, pessoal, ali é a parte do evaporador. Já na geladeira, na parte de trás, igual a gente está vendo aqui, ó, é o condensador. Então, aquele calor que é retirado do alimento precisa ser jogado para fora, né? Quem vai fazer isso é o compressor, que vai jogar aqui, forçar a circulação para trocar calor com o ambiente. Essa área grande aqui, pessoal, quer dizer que o meu condensador aqui de geladeira, ele é por convecção natural. Eu não tenho um ventilador que force. Então, logo na convecção natural, eu vou depender das correntes de ar. Eu vou precisar da corrente de ar para que possa trocar o calor aqui entre o fluido e o ar. Por isso que tem a recomendação do fabricante, quando você vai instalar a geladeira, de espaço, principalmente o espaço atrás, onde tem um condensador ali, para o ar poder entrar ali, né, passar e trocar o calor com o meio. Um problema que o pessoal fazia, né? Acho que eu já até repeti isso aí, é o pessoal utilizar isso aí para secar a roupa, né, pessoal? Ah, é quente aí, né? Porque justamente tá tirando o calor de dentro do refrigerador e tá gerando calor, tá tirando o calor dali. Aí você coloca qualquer bloqueio ali físico, você tá justamente fazendo o quê? Atrapalhando o sistema de funcionar. Aí o pessoal aí que seca roupa, sapato, tênis, é, tudo bem, tá até ajudando a secar a roupa, porém o seu refrigerador está trabalhando mais, seu compressor está trabalhando sobrecarregado e você está com aí você tá sua geladeira ali que deveria durar, pelo menos o compressor ali, faz uns bons 20 anos aí, vai ser muito menos. E fora o gasto de energia, você vai gastar mais, sem dúvida nenhuma. Sua conta de energia, ó, vai dar aquela subida. Mas, poxa, né? E por isso que é até aquelas recomendações, não utilizar, né? Hoje, né, pessoal, as geladeiras mais modernas não tem mais esse perigo, porque os condensadores agora não estão expostos como era esse daqui antigamente. Os condensadores estão nas laterais, né, estão nas laterais dos refrigeradores, estão por dentro. Tanto que agora o aviso é nas paredes laterais. Então, o fabricante que ele fala dá espaço lateral, justamente para poder trocar o calor. E quando você coloca a mão, tem até um aviso lá, cuidado, superfície quente. De fato, fica bem quente mesmo. Você coloca a mão lá, parece que está quase, nossa, calorão, mas é porque justamente agora os condensadores estão do lado de dentro. Então agora é mais difícil, né? E, claro, visualmente fica mais bonito, né? Visualmente não fica esse condensador exposto aqui, visualmente é mais bacana, fica mais bonito ali, esteticamente mais legal, né? É, então, pessoal, aqui a gente vai ver, ó, como ocorre a transmissão de calor, né? A troca ali de calor entre o fluido e o meio ali que eu quero trocar o calor do sistema de refrigeração. Deixa eu já com áudio, só para a gente.
Então, pessoal, agora vocês vão ver aí, ó, a gente já começou a repetir muitas coisas aí, principalmente o ciclo termodinâmico, como é que funciona. Então, aqui, pessoal, a gente agora, né, agora até, como diz, dá o C passado, até o último C agora, a gente vai ficar sempre chovendo no molhado aqui, vai ficar repetindo praticamente a mesma coisa. É porque, né, pessoal, é o ciclo termodinâmico do sistema de refrigeração. Então, vocês vão sair craque sabendo o ciclo, pessoal. Então, né, sabendo o fenômeno físico, vocês têm a noção de todo o resto aí, né? Então, vamos continuar aí, pessoal. Vamos ouvir então essa parte aqui sobre informação sobre o fluido refrigerante. Olá, acompanhe informações a respeito do fluido refrigerante. Você já deve ter percebido que algo precisa se movimentar de maneira a absorver o calor no congelador e depois rejeitá-lo no condensador. Este algo é uma substância conhecida na área de refrigeração e ar-condicionado como fluido refrigerante, que tem como propriedade absorver e rejeitar o calor enquanto muda de estado. Outro componente necessário ao funcionamento do refrigerador é o compressor, que tem a função de deslocar o fluido refrigerante pelo congelador e pelo condensador, por meio da elevação de pressão. O compressor fica instalado na parte traseira inferior do refrigerador e os leigos o conhecem como o motor da geladeira. Se você olhar com cuidado no refrigerador, vai perceber que o compressor está ligado ao condensador por um tubo. Depois, você verá uma peça cilíndrica um pouco maior, que é o filtro secador, na qual sai um tubo bem fininho, que mais parece um fio. Esse tubo é chamado de tubo capilar. Você consegue ver que o tubo capilar entra no gabinete do refrigerador, de maneira muito próxima de um outro tubo que sai do compressor, chamado de tubo de sucção. Em muitos casos, o tubo capilar está enrolado ou montado por dentro deste outro tubo, em arranjo conhecido como intercambiador de calor. Abraços e até a próxima! Bom, então, como eu havia falado, né, pessoal, então o fluido, né, ele vai ser responsável por essa troca de calor. Então, no evaporador, onde eu vou pegar o calor do ambiente e refrigerar ele, né, ou seja, o meu fluido ele está frio, né, então está líquido frio, ele vai passar esse frio para o ambiente, né, ou seja, ou climatizar ou refrigerar, no caso aqui é refrigerando, e o calor do alimento que está ali eu vou retirar. E esse calor vai fazer com que o meu fluido evapore, por isso que chama de evaporador. O meu fluido vai passar de um estado líquido com muito frio, vai passar para vapor. Aí é um vapor de baixa pressão. Esse vapor então vai chegar até o compressor, né? Aí o compressor, ele vai o quê? Ele vai comprimir, ou seja, ele vai aumentar a pressão do meu fluido ali. Ele vai continuar como vapor, né? Depois eu vou mostrar para vocês que o compressor, né? Só tem um tipo de compressor que tolera o meu fluido no estado líquido, os demais têm tudo trabalhar com fluido no estado de vapor, de preferência superaquecido, ou seja, não ter nenhuma mistura ali, nenhum resquício de líquido. Isso eu vou falar mais adiante para vocês, certo? E então ele vai comprimir, ou seja, ele vai aumentar a pressão do meu fluido. Ao aumentar a pressão, ele vai estar, além do calor que já foi evaporado ali, do calor que já passou pelo evaporador, ao comprimir, ele vai ficar mais quente, ou seja, tem uma temperatura maior, ou seja, um pouco mais de calor ali adicionado. Então ele vai passar pelo condensador. O condensador é o calor que eu peguei do alimento lá no interior e vou jogar para fora. Isso vai ser feito no condensador, né, de forma natural, de uma convecção natural, onde eu vou ter uma corrente de ar aqui, esse ar vai pegar então esse calor, o calor vai ser jogado para o ar aqui de fora e ele vai então passar de estado de vapor para líquido, por isso que chama condensador, o meu fluido passa de estado líquido. É justamente Professor, quem perguntou aí, pois, Sérgio, pode perguntar, sim. você falou agora sobre a questão dos compressores só suportarem trabalhar com os fluidos no estado gasoso. Mas quando a gente vai fazer a carga, por exemplo, do fluido R410, ele não entra no estado líquido no compressor?
quando você faz a carga dele ali, ele já, de certa forma, ele já alivia a pressão, porque ele está numa pressão mais alta, ele está líquido, mas no momento que você coloca na tubulação maior, ele já se expande para vapor, né? Então a diferença de pressão ali, vamos dizer assim, naturalmente vaporiza por causa da pressão, né? A pressão no meu sistema aqui, ela é muito menor, Sérgio, do que no cilindro, certo? No cilindro a pressão é bem menor. Então logo aqui ele já vaporiza, né? Não entra como líquido. Entendi. Entendi. Até a Então, mesmo a pressão gente botando de cabeça para baixo, que o fabricante deixa usar isso, o cilindro de cabeça para baixo para ele entrar de forma líquida, né? Ele quer que ele fala, tem que ser aplicado de forma líquida, mas aí, quando ela entra na tubulação, ela já vaporiza. isso. Pensa no nosso fogão de cozinha, no nosso fogão lá, né? No nosso fogão o gás de cozinha. Então o botijão de gás ali dentro do botijão, o meu gás ali está líquido, né? Por causa da Tá líquido, pressão. é. Tá Então, quando líquido. ele passa ali da tubulação ali, ele já alivia a pressão. Então, ele já entra na tubulação na forma de gás ali, né? Vamos dizer assim, então ele vai se Vaporizado, né? vaporizado. Ele chega lá e como É. fogo, né? E até quando você já não acende ali o fogo, né? No fogão, você sente o cheiro do gás, porque ele já está como gás. Na atmosfera, né? Que é a pressão normal, ele já está como gás. Mais ou menos o que acontece, ele se vaporiza. Então ele não tem. É, Era uma dúvida que me restou quando o senhor falou, eu disse, opa, pera, deixa eu perguntar logo. É, é o- por isso que é o que eu acho bom aqui, Sérgio, porque dá muita coisa aqui, dá pra gente colocar no nosso dia a dia. Eu mesmo, eu pego, eu mesmo, tento entender assim as coisas, né? Fazendo essas comparações. Peraí, é fenômeno físico, né? Ou o bom do lado do fenômeno físico, dá pra você comparar ali umas coisas para mim dia a dia ali, a gente consegue entender o fenômeno, Aham. né? Certo, certo. Mas Obrigado. realmente, mas Ô, é de fato, professor, Sérgio, pode falar, Larissa. no caso, o compressor, ele não pode nem sonhar em aspirar líquido, não é isso? Não, Larissa, pelo seguinte, o líquido, como o compressor não fala, ele tem que comprimir. O líquido, não tem como você comprimir líquido. O líquido é algo incompressível. Então, então, por exemplo, Então, aí eu vou eu só dar um estou outro. comentando, porque como o Sérgio falou, né, a questão do líquido, aí eu só meio que comentei, porque o compressor ele não pode nem ver, né, líquido, ele não pode aspirar, né, nesse Sim, caso. não pode aspirar de Aí jeito só nenhum. comentando mesmo. Ele pode ter claro, todo fabricante trabalha com aquela faixa de tolerância, mas o ideal é ele não ter de jeito nenhum. Mas a tolerância, sim, é aquela parcela quase que irrisória de líquido, porque é incompressível. Aí, do mesmo jeito que eu falei com o Sérgio, Larissa, eu vou dar um outro exemplo num dia a dia que a gente tem, por exemplo, motor, seja de moto ou carro, né? Por que que por exemplo, a gente passa numa enchente, aí entra água no motor, dá o famoso calço hidráulico, porque entra água no cilindro. Aí o meu pistão, não tem como você comprimir a água ali, é um líquido, né? É líquido, né? A propriedade física do líquido, ele é pesado, não tem como, né? O meu pistão é feito para explosão, né? Ou seja, é vapor ali. E até quando a gasolina ali, né, o combustível entra, ele não entra assim, totalmente líquido. De certa forma, ele entra numa forma de spray, né, para poder reagir ali com o oxigênio junto com a faísca e explodir. Então é líquido mesmo, ele é incompressível. Por isso que é o chamado calço hidráulico. O meu motor ali fica pesado, não dá conta de movimentar, porque entrou água, ou até óleo também, dependendo, né? Entra óleo lá no motor, aí o óleo demais, né? O óleo líquido lá, deu calço hidráulico, aí arrebenta o motor não aguenta. Mesma coisa o compressor, né? Aí o compressor de parafuso, a gente vai ver mais na frente, é o compressor de parafuso, é um trambolhão enorme, grande. Ele é para sistemas de grande porte, né? Nesse sistema nosso residencial, é os compressorzinhos herméticos, pequenininho, então ele é só como vapor mesmo, superaquecido. Certinho, Larissa? Certo, professor. Você falou aí no industrial, eu já trabalhei no industrial, e aí assim mesmo. O compressor, os separadores de líquido, né? Aí tinha vezes que o compressor começava a sugar, aí era uma correria pra gente ali aspirar, por isso que eu comentei, entendeu?
É, justamente, não pode de jeito nenhum. Diminui drasticamente ali, o compressor trabalha já sobrecarregado. Não sei se alguns de vocês já desmontaram um compressor ali, ou abriu ou se até lá na escola lá de Santa Amaro vocês viram um aberto lá, que a gente geralmente Lá tem alguns abertos. aí você vê que o pistão é um trenzinho pequenininho lá, igual quase pistão, um pouquinho menor que pistão de moto, né? Pistão de moto também é pequenininho, coisinha bem. ah, Agora eu também, uma vez montei fui ver um motor que esse motor 1.0 3 cilindros, né? Você vê o motor, você vê, nosso motor de extensão é alto, né? Porque é 3 cilindros, mas você vê o pistãozinho, parece de brinquedo. Você fala, nossa, como é que dá potência esse tanto? É pequenininho pistãozinho ali, acostumado esse motor de 4 cilindros grande aí, 6 cilindros aí de diesel, velho. Um motorzinho pequenininho. Bom, então continuando aí, pessoal. Então o ciclo frigorífico, basicamente o que eu falei, né? Tudo inicia pelo compressor. Então o compressor é considerado ali um coração do sistema, né? Ele que vai fazer o fluido circular. E no meu ciclo frigorífico, pessoal, aqui a gente faz duas distinções, né? A fase de líquido a fase de líquido do meu fluido e a fase de vapor, e também o sistema de alta e de baixa. Então, vamos entender aqui mais uma vez. Eu sei que vai ser um chover numa olhada aqui, né, pessoal? Então, o compressor pega o meu gás que evaporou lá no evaporador, ele vai então comprimir, né? Aí vai ficar alta pressão, vai ser um vapor de alta pressão, e é o calor que foi absorvido no sistema, vai ser expulso pelo condensador, onde ele vai então se condensar, vai passar de vapor para líquido. Esse líquido vai passar por um elemento de expansão, pode ser o tubo capilar ou as válvulas, pode ser as válvulas termostática mecânica ou as eletrônicas. Hoje utiliza as eletrônicas por questão de eficiência, né, e eficiência energética principalmente, de eficiência também de sistema, de refrigeração. Então ele vai expandir, então ele vai aumentar a tubulação, né, aumentar o diâmetro da tubulação, para quê? Para que o meu fluido agora ele diminua a velocidade, porque tem relação entre a velocidade do fluido aqui com o diâmetro. Então, ao expandir, ele alivia a pressão e fica mais devagar. Por que que eu preciso do meu líquido aqui mais devagar? Para ele passar então a uma certa velocidade no evaporador, que eu consiga trocar o calor com o meio externo, fazendo então com que eu climatize, refrigere o ambiente, e eu consigo evaporar todo o meu líquido aqui, ó, todo o meu fluido refrigerante no estado líquido. Para quê? Para quando ele chegar no compressor, eu garanto que todo o líquido aqui foi de fato evaporado, para que ele não chegue líquido no meu compressor. Então, essa linha aqui, por exemplo, essa linha aqui que na horizontal, ó, é o cursor do mouse aqui, pessoal, é imaginar essa linha aqui é justamente a parte de líquido, né? Então, daqui para baixo é a fase líquida do meu sistema, e da linha horizontal para cima é a fase de gás, né, a fase de vapor. E essa linha vertical aqui, assim, ó, o que que ela vai dividir? Da esquerda para a direita. Então, na direita é a linha de alta pressão, e aqui é a linha de baixa pressão. Então, a linha de baixa pressão, pessoal, então, por ele ter uma expansão, ele vai ter um diâmetro maior. E no tubo de alta pressão, ele vai ter um diâmetro menor, que vai trabalhar sob pressão e precisa de um diâmetro menor. E essa divisão também, pessoal, a gente tem uma nomenclatura também, que é a linha essa aqui, então, a linha de alta pressão e linha de baixa, ou linha de sucção, que é essa daqui, né? Essa daqui é a linha baixa, é a linha de sucção, que passa pela sucção do compressor, e a que sai do compressor a gente chama de linha de descarga, que é a linha de alta pressão. Então, linha de baixa, linha de alta, fase líquida, fase gasosa, né, ou fase vapor. Bom, então aqui, pessoal, é uma forma de entender principalmente o calor, né?
Eu vou deixando esse videozinho rolando aí, pessoal, para mostrar então aqui o seguinte, o que que acontece? Quando você tem então aqui, né, vamos supor que você está isolando esse ambiente, ou seja, você está isolando termicamente. Ou seja, vou colocar esses dois corpos aqui para interagir somente entre eles. O meio externo também não vai ter nenhuma interação com esses corpos. Então, eu estou isolando termicamente. Então, quando eu tenho dois corpos, um com a temperatura mais alta e o outro com a temperatura mais baixa, e mesmo eles não estando em contato, o que que vai acontecer aqui, ó? O corpo que está mais quente, ele vai passar então para algo que está mais quente, com maior temperatura, para um corpo que está com menor temperatura, de forma então que o calor vai ter um fluxo do ponto A para o ponto B. Ele vai então fazer essa transferência até que os dois corpos atinjam o chamado equilíbrio térmico. Isso eu vou falar depois com vocês lá na UC de termodinâmica no próximo módulo. Aqui é só vamos dizer, só a introdução de conceito mesmo. Lá eu vou explicar mais a fundo ali o fenômeno. Então, atinge o equilíbrio térmico. O atingir equilíbrio térmico quer dizer o quê? Que o corpo A vai ter a mesma temperatura do corpo B. E agora não tem mais o calor, né? Claro, eu estou considerando meu sistema isolado. O meu calor, então, agora não flui nem de um lado nem do outro. O calor cessa. O que a gente faz muito também de análogo, pessoal, na parte aqui da mecânica, é justamente fazer o análogo da parte elétrica, onde a gente compara o calor com a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado de elétrons, onde ele passa de um corpo de maior potencial para um de menor potencial. Tá vendo aqui a analogia? Então a gente está pegando o corpo A que está com mais calor, ou seja, mais temperatura, ou de maior potencial, e ele está indo para o de menor potencial, ou seja, a corrente aqui que a gente está falando que é o calor. É por isso que, pessoal, uma forma até da gente entender também o fenômeno da parte termodinâmica ali, da transferência de calor, a gente utiliza muito essa parte é, faz o análogo ao elétrico, né? Por isso que vocês vão ver aí, vocês vão esbarrar em algum momento, falar de resistência térmica. Uma resistência térmica muito de fato parece mesmo com a resistência elétrica. A resistência térmica. Se a resistência elétrica ela é justamente a resistência de passagem de corrente de um ponto para o outro, a térmica também não é diferente. Ela vai fazer com que o calor resista de passar de um ponto para o outro, né? Então, por isso que a gente também, da mesma forma que a gente tem bons condutores de calor, a gente também tem os péssimos condutores os bons condutores de calor e de corrente também, né? Serve ali. Então, por exemplo, o isolante térmico é justamente para evitar, né, o calor passar de um ponto para o outro, né? Então, você isola termicamente. Da mesma forma, você faz isolamento elétrico. Então, tem materiais que vão facilitar e outros que vão dificultar a passagem da corrente elétrica. O cobre é bom para os dois lados, né? Para a parte de calor e da parte de corrente também. Então, por isso que eles vão ver aí, comumente, nas tubulações de ar-condicionado, a tubulação de cobre, porque ele é mais maleável. Claro, ele não é tão barato, mas na questão de condutividade térmica, ele é muito bom. Então, ele é um bom condutor de calor. Bom, e o Inmetro, pessoal, ele faz a classificação dos refrigeradores, certo? Então vai ter vários modelos. Então a gente tem aí os frigobares, né? Muito presente são os aparelhos de pequeno porte, 1 metro de altura, né? Então um aparelho pequeno, muito utilizado nos hotéis e motéis, principalmente como é que fala de trânsito rápido, né? Que fala. Os refrigeradores, né? Vai ser destinado à conservação de alimentos, predominante, né? Professor, Oi, pode falar, Sérgio. me veio aqui à mente também outra coisa. Só falando sobre a condutibilidade térmica do cobre, aí eu lembrei, o alumínio também estava sendo usado, né, para fazer também a condução térmica, só que pararam de usar por causa da questão do desgaste dele, que é mais rápido, né? É, é, o, na, ao meio ambiente, né, no caso, porque ele é mais suscetível à oxidação, essas coisas. Mas eu lhe pergunto, em relação à condutibilidade térmica, o alumínio seria melhor, por isso estavam tentando usar ele, ou o cobre ainda é melhor?
Você vê que também, jogar no elétrico também, você pode ver que utiliza os barramentos de alumínio. É mais difícil, mas utiliza. Não, mas tipo, Ah, jogando para elétrica, o cobre ainda é melhor condutor do que o alumínio, né? Mas por isso eu estou lhe justamente. perguntando, na térmica também seria, o cobre ainda seria, É o mesmo. teria uma condição melhor? Sim, até por causa dessa resistência também do próprio material, né? Você pode ver ali que ele resiste mais, né? Tanto que ele forma, né? Aquele óxido que ele funciona como uma espécie de película protetora, que é o zinabre, né? É o Dá zinabre. aquele aspecto meio esverdeado, né? A Estátua da Liberdade, ela é toda feita de cobre, né? Latão ali, né? Então, em tese, era para ter aquela cor Aham. típica do cobre, mas por causa ali da questão da oxidação, ele tem A aquela cor meio corrosão. esverdeada, né? Aham. Certo, certo. Aí, da mesma forma, por isso que é o elétrico ali, né? Apesar do preço do cobre, né? Mas a questão da durabilidade do cobre é muito boa nesse sentido, né? Então, por exemplo, você vê a parede de ar-condicionado ali, ó, se, claro, né, fazendo tudo conforme o fabricante indica, mantendo a conservação, a manutenção, você vê tubulação de cobre ali, que depois você tira o isolante, você fala, nossa, tá, o aspecto é de novo, né? Por causa da sua É própria verdade. O durabilidade. alumínio ele oxida muito rápido, principalmente se for exposto à salinidade, né? Por exemplo, no caso de vocês aí que está mais próximo de a região litorânea, né? Aí já é mais complicado, né? Tem esse fator, né? Aqui não dá certo, não. Aqui É, deu muito ruim a ideia de usar alumínio. aqui a gente está no pleno central, no centrão do Brasil, né? A gente está no meio aqui, não tem essa predominância. Pode até ser ó, aqui o alumínio, mas ainda assim utiliza mais o cobre mesmo. Né? Mano, a maresia, né? A maresia, ela, ela diminui demais essa questão do material, né? Se o material for bem preparado aí para a área litorânea, os equipamentos ali têm uma vida muito reduzida. Né? E até no próprio É. manual do fabricante, Sérgio, ele fala também que onde você vai fazer a instalação também ali, ter o cuidado, né, usar ali os equipamentos e uma manutenção um pouco mais acurada ali, né, mais, vamos dizer assim, mais rigorosa nessa questão, né, principalmente onde tem presença de maresia mais forte. Então, aí teria alguma substância, alguma coisa que a gente pudesse estar aplicando para poder fazer a conservação das máquinas, para Então, reduzir ou Sérgio, para criar uma película é, protetora aí para pode, proteger os materiais, o cobre, o alumínio? você pode usar também alguns metais, como por exemplo, uma espécie de metal de sacrifício, só que tomar cuidado para esse metal, né, junto com o outro, não virar uma pilha, né? De forma que ele é igual faz em navio, né? Em navio ali se coloca algumas placas ali, né? Que é o metal de sacrifício, né? Que Para aí a água do sacrifício, né? mar, ela é agressiva, então para não agredir ali o metal em si, ele agride ali um metal que é próprio para sacrifício, né? Por assim dizer. Você pode fazer também, Mas, colocar ali. mas nas máquinas, como é que a gente faria isso? Essa condição de criar essa, essa condição do metal de sacrifício para proteger as máquinas. Porque esteticamente não fica legal. Ele é simplesmente acoplado no, por exemplo, do navio. Quer ver? Deixa eu ver se eu vejo aqui o navio com. Deixa eu. Aqui um casco. Eu já vi alguns assim, algumas imagens. Não é uma coisa muito. Se a gente usar, por exemplo, esses óleos de proteção, tipo WD-40, essas coisas, para poder dar um banho nessas partes metálicas, isso influenciaria negativamente na troca de calor, alguma coisa desse tipo assim, ou não? Não, perdão, não entendi. Ó, vou mostrar Por exemplo, aqui. na condensadora, se a gente der um banho de WD-40 nela, por exemplo, esse óleo influenciaria negativamente na troca de calor, no funcionamento da máquina, ou não teria nenhuma influência e criaria uma proteção? Seria interessante.
Na verdade, o bom é você fazer a limpeza, né? Você limpa ali, principalmente. O que não pode é ter uma película muito grande, até porque o WD-40 ele acaba, como é que fala, evaporando, né? Deixa eu mostrar aqui Mas, o. assim, por exemplo, se eu estou lhe perguntando porque, por exemplo, eu uso muito o WD-40 quando a gente vai fazer, por exemplo, uma instalação de motor de portão em área litorânea, né? De portão veicular. Motor novo, zero, coloco ele no lugar, aí faço toda a instalação, pego o WD-40, dou um banho na placa eletrônica e ponho a tampa de volta depois de um ano. Quando a gente abre lá, a placa está intacta, entendeu? Porque ela cria uma Ah, película em cima e protege contra a oxidação. Aí eu lhe pergunto, por isso que eu lhe perguntei, em relação às tubulações, às serpentinas, isso impediria a troca de calor, atrapalharia alguma coisa ou seria um bom artifício? olha, do ponto de vista aí, Sérgio, igual eu falando, eu não estou colocando nada ali como, tem que ser dessa forma, não. Pode ser que também que dê certo. Por exemplo, eu nunca vi o pessoal fazendo esse teste. Geralmente o pessoal usa aquela escova, né, para poder retirar ali principalmente as incrustações, né? Mas de fato, eu nunca vi o pessoal testando isso aí, não, o Sérgio. Sinceramente. Eu Entendi. uso muito nas manutenções. Quando eu, quando a gente termina aqui as manutenções, a gente usa muito ele, né, nas áreas que já estão ficando meio esverdeadas, né, por causa da área litoral. A gente usa Então, muito justamente, nas manutenções. Terminou, nas partes, mas assim, eu estava perguntando em relação a se a gente aplicasse antes de acontecer a oxidação. A máquina nova, vou lá instalar ela. Acabei de instalar, dava logo um banho de WD para poder criar uma proteção ali, se isso influenciar negativamente na troca térmica. Se não influenciar, eu continuo fazendo, aplicando, que eu sei que funciona, pelo menos a proteção contra a oxidação. Mas a minha preocupação é saber se isso atrapalha termicamente a troca de calor ou não. Entendeu? Se essa película que ele forma trabalho. atrapalharia ou não. Porque o problema, a gente tem que pensar também, Sérgio, pode falar, João. Não, à vontade, professor, à vontade. Desculpa. Não, é porque assim, a gente tem que pensar também que ali na condensadora a temperatura está em torno ali de uns 40, 45 graus. Mas o negócio é aquele calor se não evapora também, ou pode não ser também tão indicado, né? Aí o calor ali que tem, É, né? A gente sabe que está trocando o calor. Por exemplo, no caso você joga no portão, né? Você vai ter a proteção, o sol ali, mas não tem o calor diretamente no motor, né? O motor, de certa forma, não gera esse calor ali tão grande, né? Você pode jogar o WD-40 sem problema, mas agora ali primeiro você já tem um ventilador, né? Supondo ali que tem um ventilador que está fazendo a convecção. Fora a temperatura que já está um pouco alta, não sei se também o próprio WD-40 já evapora ali, né? Ou também se é indicado nessa questão da temperatura, que é mais alta, né? Uhum. Pessoal, aí tem que pensar nisso também, né? É, aí no caso pode ser que o WD-40 faz só aquele na hora, e depois ele evapora tudo, principalmente na região da ventilação ali, né? Onde o ar tá circulando e tá trocando calor ali, né? O ventilador ali da condensadora, né? Tranquilo, professor, tranquilo. Aí, por exemplo, dependendo ali, né? Que o WD-40, agora não estou lembrado se ele não é inflamável não, né? Não estou lembrado. Não, é não. Não é Ele não, não é né? inflamável porque Não é não, é né? não. é só E ele não tem água na composição. Aí por isso que a gente pode botar em placa eletrônica, em motor ligado, em tudo. Eu uso ele tanto nas bobinas quanto nas placas dos motores. Jogo em tudo e deixo lá funcionando. Depois de um ano que a gente vai lá para poder dar uma manutenção periódica, tá perfeito, sem oxidação nenhuma. A placa está bem É, protegida, né? ele cria uma película muito interessante. Por isso que é caro, né? Um produto extremamente caro, mas vale muito a pena.
Aí minha dúvida era em relação a essa questão térmica, como ele disse. Eu sei que a questão de proteção, ele tem uma eficiência indiscutível, mas é mais por questão de conhecimento dessa parte térmica e se ele causaria alguma influência negativa ou se ele não influenciar, porque a película dele é muito fina, ele não fecha os poros das aletas, então ele permite a circulação do ar entre as aletas. Pois é, Aí era mais isso, para saber isso. mas é um bom questionamento, Sérgio, porque eu não tenho uma, porque eu aqui não tenho um laboratório aqui à disposição, mas eu certeza que eu faria um teste nesse sentido. Falei, gente, será que faz alguma? Eu Né? vou Só falar que com o professor daqui para a gente ver se a gente consegue fazer esse laboratório ou se ele já uma tem boa. essa Se ele experiência já tiver essa experiência, porque para vale a, passar para a gente, que como ele é daqui do Recife, né? Então ele deve já convive com os problemas de oxidação causados pela justamente. maresia. Eu vou conversar com ele para procurar saber. Não, é uma boa, vou até tentar mesmo. Ó, igual eu te falei aí, Sérgio, ó, os metais de sacrifício aí é como se fosse aquelas, parece muito Estou vendo aqui. aqueles pezinhos de contrapeso para balancear pneu, né, como se fossem umas plaquinhas ali. E você vê que ela Estou ainda, vendo. você vê que ela ainda não consegue, Ou seja, tal, eles só fazem. Então, tipo, eles não fazem nenhuma conexão elétrico-química, não. É não, somente não, química, né? É só é química, né? só Só, química só mesmo, prender lá o metal. porque a oxidação, né, vamos dizer, a ação oxidante, ele vai optar por aquele que oferece menos resistência. Então, você vai pegar aquele material que é mais oxidante, né? Então, se for aquele mais oxidante, então aquele é o metal de sacrifício, né? Tipo, eu sei que a gente usa É. metal de sacrifício para fazer eletrólise, né? Que aí seria a Sim, elétrica, né? Utilizando a elétrica para fazer a eletrólise. Que sim. aí eu acho muito legal. É uma experiência elétrico-química muito massa. Que eles chamam de proteção catódica dessa do navio. Chama. Entendi. Certo, pessoal? Então, era Tá isso que bom, eu queria professor. falar com Obrigado. vocês aí hoje. Pô, por nada, Sérgio. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Questionamentos? Não, nenhum, professor. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizar a aula aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, pessoal, é só procurar. Então, vou desejar a todos uma boa noite. Bom, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Obrigado, professor. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Foi, professor. Até a Boa próxima. noite.